Todos carregamos uma sombra, e pelo menos ela está incorporada na consciência da vida do indivíduo, mais preto e denso será. Em todos os aspectos, constitui um obstáculo inconsciente, dificultando nossas boas intenções. Carl Jung. Explorar sua sombra pode levar a maiores autenticidade, criatividade, energia e despertar pessoal. Este processo introspectivo é essencial para atingir a maturidade, o que é mais raro do que muitos pensam. Então, o que é sombra? Pode ser descrito como o lado negro desconhecido da personalidade. A sombra faz parte de uma projeção. Você nega a existência de todas as coisas que você despreza em você mesmo, enquanto você os atribui aos outros. Seja qual for a qualidade que negamos em nós mesmos, nós os vemos em outros. A sombra é um problema moral que desafia seu ego, afeta você nas raízes mais profundas de sua personalidade. Para tomar consciência disso, você deve reconhecer os aspectos sombrios de sua personalidade como presentes e reais. Por quê? Não se ilumina imaginando figuras de luz, mas sim tornando as trevas consciente, isto é, confrontando a sombra. Para se tornar uma versão melhor de si mesmo, aproximando-se do seu verdadeiro eu, é essencial integrar esses elementos da sua psique, que foram reprimidos e, portanto, formaram sua sombra. Todos estes são elementos considerados imorais pela sociedade, embora possam seja bom para você. Tudo o que negamos em nós mesmos, tudo o que percebemos como inferior, mal ou inaceitáveis, tornam-se parte da sombra. Toda a raiva, egoísmo, ganância e inveja dentro de nós produz ressentimento e repressão, tornando nossas sombras maiores, mais escuras e mais fortes. Para evitar isso, devemos desenvolver virtudes como temperança, paciência, gratidão e humildade. É muito possível que, uma vez que passemos a examinar a nossa sombra, provavelmente vamos descobrir quanta hipocrisia, complacência e medo sofrem muitos dos aspectos morais aos quais obedecemos mesmo aqueles ditados por normas sociais. Com nossos incidentes passados e nossos desejos atuais, somente com um esforço considerável poderemos nos separar da sombra. Se uma neurose for atingida, teremos invariavelmente de lidar com uma sombra consideravelmente intensificada. E se essa pessoa quer ser curada, é preciso encontrar uma forma de que a sua consciência pessoal e sua sombra podem viver juntos. A sombra desempenha um papel importante psique geral, e a fraca adaptação pode resultar em você se tornar uma vítima passiva de sua própria sombra, constantemente preocupado com o que você pensa sobre o que as outras pessoas pensam de você. Você se torna uma persona ambulante, colocando uma máscara em ambientes sociais, escondendo sua verdadeira natureza. Isto é especialmente verdade agora na era das redes sociais, onde apenas mostramos as partes agradáveis e os destaques de nossas vidas. Portanto, poderíamos dizer que a pessoa é aquilo que na realidade não é, mas que tanto ele como os outros pensam que é. Como consequência de agirmos com o nosso falso eu e de reprimirmos as nossas reais intenções, permanecemos obediente e talvez agradável, no entanto, é à custa da nossa própria estabilidade mental e limita nosso aprimoramento e crescimento pessoal. Você deve ser aquele que integra sua sombra, e não o contrário. Caso contrário, ele se tornará escravo da sua sombra autônoma. Não reprimimos apenas os elementos negativos das nossas vidas, mas também reprimimos os aspectos positivos. A nossa honestidade, criatividade, competitividade, estas devem ser resgatadas da nossa sombra escura. Como podemos recuperar essas virtudes? Agir como um herói, mitologicamente falando. O herói é aquele que derrota o dragão e não aquele que é devorado por ele. Apenas alguém que se arriscou na luta com o dragão e não for derrotado por ele poderá descobrir o tesouro escondido. Ele só tem uma reivindicação genuína de autoconfiança, porque enfrentou a frente obscura de si mesmo, e assim ele venceu a si mesmo. Tudo o que o ameaçava por dentro, ele tornou seu, adquirindo o direito de acreditar que será capaz de superar todas as ameaças futuras pelos mesmos meios. Ele alcançou uma certeza interior que o torna capaz de ser autossuficiente.
A autossuficiência é uma parte fundamental do que Jung chama de individualização ou autorrealização, um processo ao longo da vida de distinguir o eu dos elementos conscientes e inconscientes de cada indivíduo, maximizar o potencial humano. Ele acreditava que este era o objetivo principal do desenvolvimento psicológico do homem. Imagine que você teve um pai muito hostil, que não foi muito bem controlado em suas agressões, uma pessoa decente fora isso. Sua reação é que nunca serei agressivo, e você constrói uma estrutura moral que faz parte de sua personalidade, despojando a ideia de agressão de qualquer utilidade ética. Quando Nietzsche disse que moralidade é covardia, ele quis dizer que a maior parte do que as pessoas dizem ser virtude moral é simplesmente o seu medo de fazer qualquer coisa que você realmente gostaria de fazer, mas isso a sociedade consideraria inadequado. Não é que uma pessoa seja boa e não quer machucar alguém, mas a pessoa tem medo de machucar alguém e, portanto, não quer admitindo que tem medo, alegando ser moral, mascarando seu medo e covardia sob um disfarce de moralidade. Ser inofensivo e ser moral está longe de ser a mesma coisa. Esta versão simplificada da moralidade impede que você toque a parte mais profunda da sua psique. Ao negar o que há de pior em você, você evita a possibilidade do melhor. Aqueles que possuem armas e a capacidade de usá-las, mas determinam mantê-las no coldre, herdarão o mundo. Aqueles que são capazes de usar a força, mas optam por não usá-la, estão na posição moral adequada. Ninguém pode alcançar a integridade da personalidade sem integrar a sua capacidade de agressão. A ideia de Jung de integrar a sombra, especialmente na ideia do mal, veio em parte de experiências do que aconteceu na Alemanha nazista e durante a Segunda Guerra Mundial. O que você faz com a parte agressiva e maliciosa de você? Você não pode deixar isso para trás. Sua existência deve ser aceito e trazido à vida, caso contrário, ficará à espreita no inconsciente e, eventualmente, ele atacará como um ser autônomo quando você menos esperar. Para obter uma perspectiva mais aprofundada, é altamente recomendável que você leia as obras completas de Jung. Ambas partes 1, Arquétipos do Inconsciente Coletivo, e parte 2, Aion. Além da psicoterapia e de conversar com amigos ou familiares sobre como eles pensam que você é, você deve perceber e contemplar seu ressentimento e decidir o que precisa fazer para eliminá-lo. A honestidade radical e o esforço moral genuíno são bons substitutos para a psicoterapia. Digamos que você vá a uma festa e esteja tentando impressionar as pessoas de lá. Você tenta fazer com que eles gostem de você. Talvez você fique um pouco bêbado e ria de alguma piada, acompanhar todo mundo para que gostem de você, e depois você vai para casa. Agora você fica ressentido pela forma como te trataram na festa. Isso fará com que todo tipo de arrependimento, pensamentos agressivos e vingativos passem pela sua imaginação. A primeira parte do problema é que você estava agindo como sua persona, se sacrificando na festa para que as pessoas gostem de você. A segunda parte é que você estava recusando admita a existência daqueles elementos que realmente o teriam protegido de fazer o que estava fazendo. Agora você está em casa e está amargo, ressentido e tendo fantasias de vingança. Isso revela a sua parte obscura, que é agressiva, presente em todo ser humano. Mas se você tivesse integrado a sombra mais sucesso em sua personalidade, você não teria que deixar as pessoas tratá-lo de forma diferente para que gostem de você. Mas a maioria das pessoas já adotou uma moralidade que diz: bem, eu tenho que ser legal e não devo fazer nada que possa causar conflito. Você nunca deve ferir os sentimentos de ninguém. Não há integração de sombra nessa situação. O ressentimento é uma boa emoção para entrar em contato com o lado negro. Revela que ou você é imaturo e deveria parar de reclamar e seguir em frente, ou que as pessoas realmente estão incomodando você demais. Então você tem coisas a dizer que você não está disposto a dizer ou não sabe como dizer. E para se defender, você deve saber quando pode sacar sua arma e deixe que outras pessoas saibam que você está disposto a usá-lo. Isso novamente pode ser algo que viola sua moralidade. No entanto, quando você é capaz de fazer isso,
Geralmente não é necessário, mas outros precisam saber que você pode. Então, qual seria uma abordagem prática para integrar sua sombra? Esta prática é conhecida como trabalho de sombra. Autoconsciência, observando suas reações emocionais, sendo radicalmente honesto e registrando seus sonhos e descobertas. Eles são as partes principais do trabalho com sombras. Uma pessoa integrada não é alguém que simplesmente eliminou o sentimento de culpa ou ansiedade de sua vida. Você não tem medo e que é feito de madeira. Ele é uma pessoa que sente todas essas coisas, mas que não tem recriminações contra si mesmo por senti-las. Integrar sua sombra deve ser um processo para toda a vida. Isso o ajudará a se aproximar da autorrealização, melhorando não só você mesmo, mas também ao seu relacionamento, a sua percepção, a sua energia e saúde física, sua maturidade e sua criatividade. Não há luz sem sombra, nem integridade psíquica sem imperfeição.